Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aqui, Jai. Bom dia, quem acompanha. Viscom Rio chegando aqui, através do Facebook, também do Instagram, para dar início então à transmissão. Leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 8, intitulado Brahma manifesta-se de Vishnu. Eu vou estar lendo então o verso do 13 ao 15, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então, verso 13. Tasyartha sukshma bhivini vishtadrister antargatorto rajasataniyam gunena kalanugatena vida sushamstadabhidyatanabhideshat. Tasya, seu, arta, assunto, sukshma, sutil, abhinivista drishtere, daquele cuja atenção estava fixa. Antaha gataha, antagataha, interno, artaha, propósito, rajasa, pelo modo da paixão da natureza material. Taniyam, muito sutil. Gunena, pelas qualidades. Kala anugatena, no devido curso do tempo. Vidaha, agitado. Susham, gerando. Tada, então. Abhidyata, irrompeu. Nabideshat, do abdômen. Tradução: esse verso não tem significado, tá? Não vai ter comentário de Prabhupada. Nem esse, nem o 14. Aí depois teremos o último verso que eu vou ler, que é o 15. Esse sim teremos comentários de Srila Prabhupada. Então, tradução do verso 13. O assunto sutil da criação, no qual estava fixa a atenção do Senhor, foi agitado pelo modo material da paixão e, destarte, a forma sutil da criação irrompeu de seu abdômen. Verso 14. Sa padma kosha sahasodatista kalena karma pratibodhanena swarotisa tatsalilam vishalam vidyotayan arkaivatma yonihi. Saha, isto. Padma kosha, botão de uma flor de lótus. Sahasa, de repente. Udatistat, apareceu. Kalena, pelo tempo. Karma, atividades fruitivas. Pratibodhanena, despertando. Swarotisa, por sua própria refulgência. Tat, esta. Salilam, água da devastação. Vishalam, vasta. Vidyotayan, iluminando. Arkaha, o sola. Iva, como Atma Yonihi, gerada pela personalidade de Deus.
Tradução. Ao irromper esta forma, a soma total da atividade fruitiva das entidades vivas tomou a configuração do botão de uma flor de lótus gerada da personalidade de Vishnu. E por sua vontade suprema iluminou tudo, tal qual o sol, secando as vastas águas da devastação. Vamos ao verso 15, tá? Taloka padman saueva Vishnu pravivisat sarvagunavabhasam tasmin swayam vedamayo vidata swayam bhuvam jamsma vadanti sobut. Tat, esta, louca, universal, Padman, flor de lótus, Saha, ele, certamente, Eva, realmente, Vishnuhu, o Senhor, Pravivishat, entrou em Sarva, tudo, Guna Avabhasam, reservatório de todos os modos da natureza. Tashmin, em que, Swayam, em pessoa, Veda Mayaha, a personalidade da sabedoria védica, Vidata, controlador do universo, Swayam Bhuvan, auto-nascido, Yam, a quem, Sma, no passado, Vadanti, dizem, Saha, ele, Abut, gerado. Tradução. Esse é o verso 15, então encerra aqui os versos, eu vou ler o significado de Srila Prabhupada, primeiro aqui a tradução. O Senhor Vishnu entrou pessoalmente como a super-alma naquela flor de lótus universal. E ao ser então impregnada com todos os modos da natureza material, a personalidade da sabedoria védica, a quem chamamos de o auto-nascido, foi gerada. Essa personalidade é o Senhor Brahma, né? E é exatamente aqui o título desse capítulo, Brahma manifesta-se de Vishnu. E aqui o significado de Srila Prabhupada, então. Esta flor de lótus é a forma Virat universal, ou a gigantesca forma do Senhor no mundo material. Ela se amalgama com Vishnu, a personalidade de Deus, em seu abdômen no momento da dissolução e se manifesta no momento da criação. Isto é devido ao Garbo Dakashai Vishnu, que entra em cada um dos universos. Nesta forma, nesta forma está a soma total de todas as atividades fruitivas das entidades vivas condicionadas pela natureza material. E a primeira delas, a saber, Brahma, ou o controlador do universo, é gerado desta flor de lótus. Este primeiro ser vivo nascido, diferentemente de todos os outros, não tem pai material e, por conseguinte, é chamado de auto-nascido, ou Swayambhu. Ele adormece com Narayana no momento da devastação, e quando há outra criação, ele nasce dessa maneira. Por esta descrição, temos a concepção da tríade, a forma Virat, grosseira, o Hiranyagarbha, sutil, e Brahma, a força criadora material. Srila Prabhupada aqui, Jai. Muito complexo, né? Assim, um assunto bastante técnico e místico. Vamos lá tentar explicar um pouquinho sobre isso, tá bom? Om Agyanatimirandasya Agyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaham Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Sirupa Sanatana Bhattara Gunata Sidiva Gopal Bhattadasara Gunata Sadhu Gosam Prabhuski Jai. Machakal Patarubhyascha, Kripa Sindhu Vyayavacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer
os desejos de todo mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, primeiro verso aqui, eu vou ler na verdade o último, tá? Talaka Padman Saveva Vishnu Pravivisat Sarvaguna Vabhasam Tasmin Swayam Vedamayo Vidata Swayam Bhuvanjam Sma Vadanti Sobut. Uma coisa que ficou assim bastante clara no significado de Srila Prabhupada, na verdade, é a afirmação de que o universo material ele vai e vem. Ele se torna manifesto e depois tem uma devastação que é ocasionada por Shiva Nataraja, né? Shiva Nataraja, que é o controlador do modo da ignorância. Ele faz a sua dança e aí nesse momento é o momento da dissolução do universo material. Mas aqui no significado, Srila Prabhupada fala, né, que o primeiro ser vivo nascido, o Senhor Brahma, diferentemente de todos os outros seres, não tem pai material. Então ele é chamado de auto-nascido, autógeno, não é isso? Ou Swayambhu. Então aí que fala, ele adormece com Narayana no momento da devastação. E quando há outra criação, ele nasce dessa maneira que foi descrita aqui nesses versos que eu li. Ele surge ali de um flor de lótus que brota do abdômen de Garbhodakashayi Vishnu. Ou seja, esse mundo material, universo material, os bilhões de universos materiais, na verdade, porque hoje a própria ciência ela já advoga sobre a existência do multiverso, né? Diferentemente do conceito de universo, que seria só um plano material de existência, mas não são vários multiversos. Essa é a versão dos Vedas, tá? E a ciência está descortinando exatamente essa realidade, descobrindo assim evidências que vão ao encontro da versão dos Vedas. Mas o ponto é esse. Então, o mundo material ele se manifesta, depois ele se expande, depois ele se retrai. Inclusive, essa versão, essa tese, ela foi também apresentada por Stephen Hawking, aquele famosíssimo cientista que ele tinha uma deficiência, né, uma deficiência neurológica, alguma coisa assim, vivia numa cadeira de roda, enfim. Mas um cientista de alto quilate, muito reconhecido, e que apresentou essa tese desse pulsar, né, que o universo material se expande, ele se manifesta, depois ele se contrai e aí ele fica imanifesto. Mas está ali latente, aonde? No corpo de Mahavishnu. Esses versos que eu li hoje, que a gente está abordando aqui nesse momento, eles trazem essa observação, né? O que acontece? A gente vê, por exemplo, o hinduísmo. O hinduísmo, ele é politeísta. Por quê? Porque eles não têm a compreensão, né, a conclusão dos Vedas
sobre a existência da suprema personalidade de Deus, de onde se origina tudo e todos. Então, como por exemplo, o Senhor Brahma é um engenheiro supremo, ele é uma entidade poderosa, mas poderosa por quê? Porque ele é empoderado por Vishnu. A partir do empoderamento que ele recebe, ele tem capacidade de criar essa natureza material. É isso que está sendo falado aqui no Srimad Bhagavatam. Inclusive, esse capítulo, repito, né, o título dele é Brahma Manifesta-se de Vishnu. Ou seja, porém, o hinduísta, ele se confunde com isso tudo e entende acerca da existência de muitos deuses. Porém, o Vedanta, ele vai indicar que existe um ser supremo. Na verdade, os Vedas, eles são monoteístas. Eles apresentam a versão da existência da suprema personalidade de Deus e que a partir dessa suprema personalidade de Deus é que tudo vai se manifestando, vai se desdobrando. Então, o Senhor Brahma mesmo, como já indicou aqui o primeiro verso que eu li, o 13, é isso? Deixa eu ver aqui. O assunto, por exemplo, o Senhor Brahma, que é o controlador do modo da paixão, os gunas, né? Os gunas são os modos da natureza material que permeiam e que controlam tudo no plano de existência material. Que modos são esses? Que gunas são esses? Sattva guna, modo da bondade, Raja guna, modo da paixão, e Tama guna, modo da ignorância. Então, aqui já se entende, a partir desse primeiro verso, que o Senhor Brahma, ele não é o criador do modo da paixão. Não, ele se utiliza do modo da paixão para impulsionar a criação. O modo da paixão se caracteriza como um tipo de energia empreendedora, de criar, iniciar. E o modo da bondade depois é aquele conceito energético de manutenção das coisas. Primeiro a gente empreende e depois tem que ter a bondade para manter. Por exemplo, não é incomum, né, uma pessoa vai estabelecer o seu lar, adquirir o espaço de residência. Aí ele vai lá, empreende, trabalha, constrói, equipa a sua casa, e aí pronto, entra e vai morar. Aí tem que ter o quê? O modo da bondade, para manter as coisas ajustadas, manter as coisas limpas, arrumadas, com manutenção. Isso é modo da bondade. Então aqui está deixando claro que o modo material da paixão, ele é agitado por quem? Por Mahavishnu. Ou seja, ele já existe latente antes do Senhor Brahma fazer uso dele para empreender e criar o universo material. Portanto, isso demonstra que o Senhor Brahma, ele não é o Deus, como existem algumas linhas que advogam, ele é o Deus. Não, não é, ele é um semideus. Ele recebe o empoderamento de Vishnu e a partir desse empoderamento ele vai poder estabelecer, né, a sua missão de criação dos universos materiais. Esse é um primeiro ponto importante de ficar aqui bem observado, né? Porque tudo existe já antes da criação, está tudo ali numa forma latente. E aí no momento da criação, da expansão do universo, aí Mahavishnu, então, os universos vão brotando dos seus poros
Em cada universo surge um Garbhodakashayi Vishnu, que já é um outro Purusha. Esses são os Purusha Avataras, né? Karanodakashayi Vishnu, que é o próprio Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu, de onde surge, de cada um deles, em cada universo, o caule, do seu abdômen brota o caule do flor de lótus. E em cada universo vai ter um Senhor Brahma que vai se manifestar. E aí então o Senhor Brahma cria o universo específico. Cada Senhor Brahma vai criar cada universo específico. E são incontáveis universos que existem, segundo os Vedas. E conforme eu falei, a ciência hoje já está entendendo isso, né? A questão do multiverso. Tá? Então, tudo acontece a partir daí. Né? Uma coisa que a gente pode assim entender também, né? Eu falei dos Purusha Avataras Karano, Garbhodakashayi Vishnu e Kshirodakashayi Vishnu, que é o Paramatma, ou a super-alma. Eu gosto sempre de correlacionar com o princípio do Espírito Santo, daquela tríade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Senhor Supremo, o Filho, as entidades vivas, e o Espírito Santo, que é Deus presente em toda e qualquer entidade viva, na verdade presente em todo átomo da matéria. Tá? Sem essa presença dos Purusha Avataras, nada existiria. Por isso tem aquela citação também, salvo engano, bíblica, tá? Que também vai ao encontro dessas evidências védicas, de que nenhuma folha de grama se move sem a sanção do Senhor. Ou seja, sem a vontade do Senhor, ou sem a sanção, enfim, o ponto é que Deus tem que estar presente em tudo para que possa tudo existir. Nada existe sem que esteja permeado pelas energias divinas de Deus. Entendeu? Nada existiria se não fosse Paramatma presente, se não fosse Karanodakashayi Vishnu dando um impulso para a criação, fazendo nascer o Senhor Brahma diretamente dele, e o Senhor Brahma ser empoderado, criar o universo material. E Garbhodakashayi Vishnu está presente em cada um dos universos, que é o outro aspecto do Purusha Avatara, dos Purusha Avataras, né? O segundo aspecto. E finalmente Kshiro, que entra em tudo, permeia tudo, o Espírito Santo, ou Paramatma, a super-alma. Então nada existiria sem... Tudo existe, tudo está dentro de Deus em última análise. Tudo. Tudo sob o controle dele, estrito controle dele, que se utiliza de entidades vivas também para ocupá-las em serviço devocional e auxiliarem na criação material, na manutenção dessa criação material. É isso que os Vedas estão falando. Tá? Para contextualizar mais isso daí, essa verdade, eu separei aqui alguns versos interessantes, como por exemplo, aqui no 6º canto do Srimad Bhagavatam, tá? No capítulo 9, é um capítulo que vai falar sobre o aparecimento de Vritrasura. Passatempo muito interessante, mas que não é o ponto agora a ser debatido. Mas eu vou ler aqui diretamente a tradução de Śrīla Prabhupada do verso número 38, 6º canto, capítulo 9, verso 38. Que fala assim: com discernimento, alguém poderá ver que a alma suprema, ou Paramatma, o Espírito Santo, embora manifesta de diferentes maneiras, é de fato o princípio básico de tudo.
A totalidade da energia material é a causa da manifestação material, mas a energia material é causada por ele. Portanto, ele é a causa de todas as causas, aquele que manifesta a inteligência e os sentidos. Ele é percebido como a superalma de tudo. Sem ele, tudo estaria morto. Vós, como essa superalma, o controlador supremo, sois o único sobrevivente. Então tá aí. Essa afirmação e aqui no significado Prabhupada traz uma citação, uma referência do Brahma Samhita 5.35. Ekopi aso rachaitum jagadanda kotim jachaktirasti jagadanda chayayadantaha adantarasta paramanu chayantarastam govindanadi purushantamaham bhajami. Abre aspas, adoro Govinda, a personalidade de Deus que através de uma de suas porções plenárias penetra na existência de todo o universo e de todo átomo. E assim manifesta sua energia infinita ao longo de toda a criação material. Fecha aspas. Foi bem pertinente, né, esse verso aqui, né? Realmente se alinha bem com o que estamos aqui falando, tá? E lembremos que no próprio Brahma Samhita também o Senhor Brahma, para confirmar ainda mais essa condição única de Krishna como a suprema personalidade de Deus, ele fala no 5.1, né? Brahma Samhita, capítulo 5, verso 1. Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha Anandira Dir Govinda Sarva Karana Karanam. Né? Que ele fala que Ishvara, que é o controlador, Parama Ishvara, supremo, Krishna, Ishvara Parama Krishna, que Krishna é o controlador supremo. Satitananda Vigraha, sua forma é plena de eternidade, conhecimento, consciência e bem-aventurança. Anadiradir Govinda, ele não tem começo e ele é o começo de tudo. Sarva Karana Karanam, e ele é a causa de todas as causas. Então, essas evidências, elas se alinham completamente dentro dos princípios de Guru, Shastra e Sadhu, né, da nossa linha Vaishnava, que assim apresenta essa verdade, né? A verdade absoluta, Krishna como a suprema personalidade de Deus, fonte de geração de tudo que existe. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajanteman buddha bhavasamam vitaha. O próprio Krishna falando no capítulo 10 do Bhagavad Gita, verso número 8, ele falando, eu sou a fonte de geração de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Então isso daí é conclusão, o Vedanta, né? A conclusão dos Vedas é essa, entendeu? Que Krishna é a fonte suprema de tudo que existe, fonte de geração de tudo que existe, tá? E aí, Karana Dakashai Vishnu, eu acho interessante também a gente falar aqui no segundo canto, nós temos um significado de Srila Prabhupada, no qual ele faz alguma observação sobre o surgimento do Senhor Brahma, né? O início de tudo. Peraí, deixa eu ver aqui. Prabhupada menciona assim, segundo canto, capítulo 8, perguntas do rei Parikshit. E aí no verso número 8, 288, a tradução do verso é assim: se a suprema personalidade de Deus, de cujo abdômen brotou o caule de lótus, possui um corpo gigantesco conforme seu próprio calibre e medida,
Então, qual é a diferença específica entre o corpo do Senhor e aqueles das entidades vivas comuns? Maharaj Parikshit perguntando isso para Shukadeva Goswami, né? Aí Prabhupada fala assim no significado. Foi descrito em muitas outras passagens desta obra que o Senhor assumiu um corpo gigantesco, como o corpo do Karana, da Kashai Vishnu, de cujos polos capilares surgiram inúmeros universos. Então está vindo aqui essa referência do Guru, referendada pelos Shastras. Quer dizer, o mestre espiritual, né? Prabhupada, o mestre espiritual, o Guru, o Jagat Guru, que é o Guru do mundo todo, né? Do universo inteiro. Dos Shastras, que são as escrituras reveladas, está aqui no Srimad Bhagavatam. E nós teremos também essa confirmação feita por outros acharyas, outros mestres espirituais, predecessores, né, anteriores, e também aqueles que seguem Prabhupada, que também se iluminaram com esses mesmos princípios de Guru, Shastra e Sadhu e hoje pregam essa filosofia que demonstra de uma forma clara o desencadeamento, né? Como é que esse mundo material, como é que ele vai se desdobrando, como é que ele acontece. E mesmo antes dele, né? Exatamente com Karana da Kashai Vishnu, que é Mahavishnu. Aí Prabhupada continua. Descreve-se que do corpo de Garbo da Kashai Vishnu, que já é o segundo Purusha Avatara, que vai surgir dentro de cada universo, brota o caule de lótus, dentro do qual permanecem todos os planetas do universo. E no topo do caule está a flor de lótus em que nasceu o Senhor Brahma. Pronto, tá aí. Tá convalidado, né? Não tem para onde correr. Então tá aí, Karana da Kashai Vishnu, primeiro Purusha Avatara, Garba da Kashai Vishnu, segundo, e depois então Kishiro, que já é o Paramatma, ali funcionando, permitindo que as coisas existam. É muito interessante isso, né? Porque se Krishna não fizesse esse movimento, se ele não se expandisse, não existiria nada. Tudo seria morto, não teria vida em nada. Tudo, Krishna está permeando tudo, o tempo todo. Daí a gente conhece aquela tríade também, né? Interessante, outro dia, Purusharthaya Swami, numa palestra, ele estava fazendo essa observação, né? Como que existem tantas referências de tríades, como, por exemplo, os Purusha Avataras, né? Karana da Kashai Vishnu, Garba da Kashai Vishnu, Kishiro da Kashai Vishnu. Aí tem os modos da natureza material, ignorância, paixão, bondade, controlados por seus controladores, que são Shiva, Brahma e Vishnu. Então existem várias referências de tríades. E mesmo a que eu mencionei também, da afirmação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também é uma tríade também. Interessante, né? Então, aí sim, aí no verso seguinte, no verso 9, também aqui nesse segundo capítulo, aliás, segundo canto, capítulo 8, aí vem essa outra contextualização do surgimento do Senhor Brahma. Aí o verso fala assim, Brahma, que nasceu de uma fonte material, que não nasceu de uma fonte material, mas da flor de lótus que surge do umbigo do abdômen do Senhor. É muito doido, né? Mas é assim. E se a gente parar para pensar, a gente analisando como a gente está aqui condicionado nesse mundo material, tudo para a gente é muito cartesiano, né? A gente precisa daquela coisa do... Tinha uma propaganda antigamente
que falava a prova do homo total. Era um saponáceo, né? Um sabão em pó, que existe até hoje, por sinal, estou fazendo até que é uma propaganda. Mas ele falava isso, né? Prova do homo total. Entendeu? Porque esse tipo de sabão, ele sempre fazia as suas comprovações da sua utilidade, da sua capacidade de limpeza, enfim, na lavanderia, né? Roupas e tudo mais. E aí, então a gente tem sempre esse questionamento, porque a gente está condicionado à capacidade de percepção através das funções sensoriais, né? O processo empírico. Só que a gente tem que entender que nós estamos lidando com um conhecimento que aborda um outro tipo de energia que não é perceptível através dos sentidos e nem de mecanismos criados pela sociedade humana, pelos cientistas, empreendedores, enfim, os tecnólogos, né? Nenhuma tecnologia mundana, material, ela tem a capacidade de perceber aquilo que está além da matéria. O microscópio só enxerga o que é denso, entendeu? Assim como, por exemplo, o telescópio. Mas a gente está falando aqui de um tipo de energia imaterial, espiritual, na verdade, e que ela não é acessada por instrumentos. Nenhuma tecnologia tem a capacidade de acessar esse outro tipo de energia. O mundo material ele é constituído dos seus elementos grosseiros. Em última análise, os modos na natureza material é que estão ali permeando tudo. Mas temos os elementos grosseiros: terra, água, fogo, ar e éter. São esses grosseiros que são percebidos por nossas funções sensoriais, e alguns com muita dificuldade. O éter, por exemplo, a gente não percebe o éter, ele é muito sutil. Entendeu? Imagine, e é um elemento grosseiro, denso, da natureza material. Agora, mente, inteligência e ego falso já são outros elementos que já não percebemos, já não são visíveis, acessíveis. O que dizer daquilo que transcende a energia espiritual, o plano do absoluto, que está muito além desses elementos grosseiros? Imagina. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que entender, se a gente para e olha, né, a questão toda qual é? O questionamento sobre essa versão dos Vedas, do Srimad Bhagavatam, tão curiosa. Mas se a gente parar para pensar, se a gente vai um pouco além, a gente usa a nossa percepção para ir além do que está aqui, do denso, né? que nós estamos condicionados a esse modus vivendi aqui dessa vida, do toma lá da cá, da necessidade da prova do homo total, que nem eu me referi, fica difícil a gente entender as coisas, entendeu? A gente expandir a nossa capacidade de compreensão, expandir a nossa consciência. Mas o ponto é que se a gente olhar além um pouco do que está aqui nesse mundo, por exemplo, quando a gente contempla a natureza material, quando a gente se dá conta de que uma árvore está dentro de uma sementinha muito pequena, dentro de uma semente pequena, entendeu? Essa semente jogada na terra em condições específicas, ela brota uma árvore que vai dar milhares de frutos, milhares de sementes iguais àquela inicial ali. Imagine, dentro de uma semente tem uma árvore. Isso é completamente místico, gente. Assim como também, se a gente para perceber o universo material, o cosmo material, a gente vê lá a Via Láctea, né? Uma coisa gigantesca, fenomenal. Sabemos que ali um pontinho pequeno que se constitui no nosso sistema solar, com os planetas que estão ali orbitando e numa órbita muito perfeita, ritmada, controlada, os planetas flutuando. Que é tudo isso, entendeu? Então aí a gente vai ver que, não, tudo bem, eu entendo, eu aceito essa versão do Bhagavatam, né?
Mas não é algo simples, claro, né? A gente precisa de expandir a nossa consciência e aí fica mais fácil de aceitar a versão dos Vedas, né? Mas isso é importante, a gente entender as nossas limitações, tá? Com base no que nós dispomos de mecanismos para desenvolver conhecimento, e a gente precisa do que é o Shabda Brahmana, né? Tem determinadas coisas que a gente não tem competência para poder entender. Então, esse conhecimento das escrituras, ele é conhecido como Shabda Brahmana. É um conhecimento que vem de uma fonte superior. E porque ele está alinhado com o conhecimento que Prabhupada transmitiu, baseado nesse mesmo conhecimento dos Shastras, e que também está alinhado com o princípio de Sadhu, dessa tríade também, Guru, Shastra e Sadhu, ó, mais uma tríade, hein? Então, eu aceito, é isso. E é o que faz mais sentido realmente, entendeu? Então, lá no primeiro canto, também ainda, falando sobre toda essa dinâmica, tá? De desdobramento do mundo material, tem no capítulo 3, verso 2, tem uma citação, né, esse verso, primeiro canto, capítulo 3, verso 2, ele vai falar sobre essa dinâmica e fala assim: uma parte do Purusha deita-se dentro da água do universo. Do lago umbilical de seu corpo brota um caule de lótus. E da flor de lótus, no topo desse caule, manifesta-se Brahma, o mestre de todos os engenheiros do universo. Então, tá vendo aí, se dá a Brahma um destaque da sua condição de mestre dos engenheiros do universo. Porém, o próprio Senhor Brahma, ele advém, né, de forma absolutamente mística. Ele surge de Gargadakashayi Vishnu, né? E lá no começo, o outro Purushavatara, Karanodakashayi Vishnu, é que dá início a tudo. Da sua respiração, a gente já fez esse estudo aqui, né, nos capítulos anteriores, que fala exatamente sobre isso, né? Karanodakashayi Vishnu, deitado lá no oceano causal, aí da sua respiração, né? Ele expira e ele inspira, e aí dos seus poros acontece a manifestação cósmica material. Então é uma dinâmica realmente fantástica e que está absolutamente sob o controle de Krishna, tá? Mas é isso, né? A elevada posição de semideuses como agentes dessa natureza material às vezes fazem com que as pessoas não entendam a real posição de cada um deles e não entendam que, na verdade, quem está por trás de tudo realmente é o Ishvara Supremo, né? Ishvara Parama Krishna, é Krishna, a fonte suprema de tudo, né? Então, tem uma outra referência também no segundo canto, aonde o Senhor Brahma, capítulo 6, verso 32, então tem aqui: aqui é o próprio Senhor Brahma que está falando, tá? Por sua vontade, ou seja, pela vontade de Krishna lá, de Vishnu, eu crio, o Senhor Shiva destrói, e ele próprio, sob sua forma eterna como a personalidade de Deus, mantém tudo. Ele é o poderoso controlador dessas três energias. Tá vendo aqui o próprio Senhor Brahma, então, mencionando que pela vontade de Vishnu, ou Krishna, ele cria. O Senhor Shiva destrói,
E o próprio Vishnu é que mantém tudo. E que ele, em última análise, o Senhor Vishnu, ele é o controlador dos gunas. Tá? Aí aqui Prabhupada no significado. Confirma-se aqui claramente o conceito segundo o qual Deus é único e inigualável. O Senhor Vasudeva, ou seja, aquele que penetra em tudo, é único. E apenas através de suas diferentes energias e expansões, as diferentes manifestações, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, são mantidas. Incrível, né? Prabhupada aqui depois no significado faz várias referências chástricas de afirmações que falam sobre isso, né? Que Vasudeva Krishna, ele é a fonte de tudo, né? Ele é o Supremo. Então tem várias citações aqui de Srila Prabhupada. Mas eu não vou adentrar nelas todas, porque senão vai também estender muito. Mas você que está acompanhando e que eventualmente faz anotações, você pode depois também fazer essa pesquisa. Já citei o Brahma Samhita, né, que o Senhor Brahma também ele fala ali que Krishna, ele é o controlador supremo, enfim. E para finalizar, eu acho interessante a gente falar de um verso bastante conhecido lá do Bhagavad Gita, que fala Mayadhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam, não é isso? Separei aqui esse verso, tá? Retunanena Kaunteya Jagad Viparivartate. Aí é o próprio Krishna também falando, esta natureza material, que é uma de minhas energias, funciona sob minha direção, ó filho de Kunti, produzindo todos os seres móveis e inertes. Obedecendo-lhe ao comando, esta manifestação é criada e aniquilada repetidas vezes. Interessante que também tem aqui essa corroboração, né, essa confirmação do universo material como sendo algo cíclico, né, que se manifesta, né, que se expande e depois se retrai. Essa é mais uma confirmação. E aí Prabhupada fala, aqui se afirma claramente que o Senhor Supremo, embora alheio a todas as atividades do mundo material, permanece o diretor supremo. O Senhor Supremo é a vontade suprema e o sustentáculo desta manifestação material. Mas a administração está sendo conduzida pela natureza material. Pronto. É isso aí, gente. Srila Prabhupada Ki Jai. Estou vendo aqui a turma do Instagram. Se tiver algum comentário, eu vou conectar. Não tem nenhum comentário, né? Uma turma aqui acompanhando, mas no comments. E aqui no nosso Face, já tem uma turma. Sérgio Azevedo, bom dia. Sundarangi, bom dia a todos. Hare Krishna, reverências. Aceite minhas reverências também, Sundarangi. Bhakta Márcio Claro, Hare Krishna, reverências, bom dia também, reverências. E bom dia para você, Márcio Claro. Hari Darshana, Srila Prabhupada Ki Jai, reverências, Mahaprabhu Kripa. Obrigado, minhas contra-reverências, Hari Darshana. Eu peguei essa do Mukunda, tá? O Mukunda que manda essa. Minhas contra-reverências. Mukunda, um devoto que está vivendo lá em São Paulo, não é isso? Acho que não é no centro de São Paulo exatamente. Foi Brahmachari, Sankirtaneiro, da turma lá de Nova Gokula, foi um dos membros do grupo de Sankirtana de Nova Gokula lá nos anos 90, e que é muito profundo conhecedor do sânscrito, que dá aulas muito interessantes, inclusive, muito espirituosas, né? E ele fala isso, minhas contra-reverências. Vamos lá, aqui o Haridarshana agora. Hoje em dia temos alguns cineastas que se debruçam a explorarem esse tema do multiverso em diversas ficções científicas. Verdade, né? Tivemos agora recentemente o Avatar, aquele filme. E, por exemplo, também
embora não exatamente o conceito do multiverso, mas tivemos o Matrix, que é um filme que está absolutamente alinhado com a versão dos Vedas. E, de fato, boa observação, Haridarshan. Tem muita gente que está explorando esse tema, né? Ah, sim, o Guru Shastri Sada, que o Haridarshan colocou. Outra tríade é o Guru Shastri Sada. Acabou que eu comentei, né, também. Mas obrigado, Haridarshan, por essa observação. E cadê o Marcelo Magalhães, que sempre está trazendo suas perguntas também? Estou vendo que hoje não tivemos um tema bastante técnico também, né? Bastante assim místico, de modo que a turma ficou menos, eu acho, inclinada. Bom, então se não temos perguntas, não temos comentários, aqui no nosso Insta também parece que ficou todo mundo caladinho. Eu vou estar encerrando por aqui, só lembrando para você se conectar com... Por favor, gente, vai lá, a gente ainda tem poucas inscrições no nosso YouTube. ISKCON Rio Bhakti Center, tá? Vai lá, se conecta, curte, aquela coisa de se inscrever, curtir, porque a gente tem como meta, em breve, fazer as transmissões pelo YouTube, tá bom? Então é muito importante que haja um número substancial de membros inscritos para a gente poder dispor dessa permissão para fazer as transmissões ao vivo. Eu que agradeço a sua participação, Sundarang Hare Krishna. E lembrando que nós estamos aí já, hoje é sexta-feira, normalmente eu faço essas leituras às sextas-feiras, nós já temos aí o final de semana batendo na nossa porta, e amanhã e domingo temos o Yoga para Todos às 10 da manhã no ISKCON Rio Bhakti Center, lá na estrada da Barra da Tijuca, número 2010, em frente à entrada do Itaiangá Golf Club, tá? Ali no Itaiangá, um pouco depois daquele shopping Itaiangá, um shopping aberto que tem. E o domingo nós teremos o festival de domingo, tradicional festival, às 4h30 da tarde, e teremos a palestra que será ministrada por Radha Shyamasundara Devidasi, querida Radha Shyamasundara, que vai estar lá no domingo, então, fazendo a leitura do Bhagavad Gita, tá bom? Então, obrigado a todos vocês que participaram. Shila Prabhupada Ki Jai, bom final de semana a todos. Hare Krishna.